Olá, queridos alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Química na Cuca. Eu sou a professora Valquíria Paiva, sou a sua professora de Química. Nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre o tema compostos inorgânicos. Já falei sobre a diferença de dissociação para ionização, fiz uma introdução geral de compostos inorgânicos, já falamos sobre ácidos, já falamos sobre bases, sobre reações de neutralização e finalmente estamos aqui falando sobre sais. Então eu te convido a já deixar o seu like, porque essa sequência está muito boa. Convido a se inscrever no meu canal para acompanhar os demais vídeos, ative as notificações e vamos para a nossa aula. Vamos lá, para esta aula de hoje, o objetivo é que você saiba identificar qualquer composto orgânico, mas principalmente os sais, né, que é o tema. E você vai aprender a nomeá-los de uma forma mais rápida. O conteúdo vai ser, então, nomenclatura e acidez de sais, características dos sais e seus nomes. Vamos lá? O que são os sais? Os sais, eles geralmente apresentam sabor salgado, mas preste atenção, nem todo sal você pode pôr na sua boca. Eu estou falando especialmente do cloreto de sódio, do bicarbonato, né, de sódio, que são alguns sais comuns no nosso dia a dia. Geralmente são sólidos os sais e são compostos iônicos. Os sais em nosso cotidiano, como eu já disse alguns, tem o cloreto de sódio, que é o NaCl. Ele está presente em nossa alimentação, na conservação de alimentos, por exemplo, ele conserva a carne seca, o bacalhau, entre outros, né? O bicarbonato de sódio, que eu também já mencionei, que ele é utilizado como antiácido, também ele é utilizado como fermento para pães, bolos, biscoitos. O sulfato de sódio, chamado de sal de Glauber, ou o sulfato de magnésio, MgSO4, que é o sal amargo, são medicamentos utilizados como purgantes. O gesso, utilizado em ortopedia, ou também na construção, né? Ele é o sulfato de cálcio hidratado, também presente no giz dos professores, né? Ele é conhecido na fórmula 2CaSO4 vezes H2O. Entre outros, tá? Aqui nós temos também carbonato de cálcio, que é o CaCO3, que ele está, por exemplo, no mármore, no calcário, na casca do ovo. Ele é utilizado na fabricação de cal, ele é utilizado na fabricação de vidro, de cimento, ele é utilizado como fundente em indústrias metalúrgicas. E uma observação também, como eu já falei, nem todo sal é comestível, nem todo sal é branco, viu? Existem sais coloridos, como aqui nós temos como exemplo o dicromato de potássio, que é laranja, e o sulfato de níquel, que é essa cor esverdeada, azulada. O sulfato de cobre pentaidratado, por exemplo, tem uma cor azul linda. Vamos lá. Sal, o que é? Toda substância que em solução aquosa vai sofrer dissociação, liberando pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH- ou de O2-. Essa é a definição para sais de arrênios. O sulfato de cálcio, na presença de água, então, vai liberar o Ca2+, e o SO4 2-. A reação entre um ácido e uma base de arrênios, que é chamada reação de neutralização ou de salificação, que eu falei no vídeo passado, vou deixar o card aqui passando para você clicar e ver também, vai formar sal e água. Então, quando nós temos um ácido reagindo com uma base, nós teremos a formação de um sal e de água. Eu já falei no outro vídeo, então clique e assiste. Aqui eu vou deixar para vocês uma tabela com os principais ânions. Eu já vou fazer até uma pose para você deixar o seu print. Pronto, tirou o print? Pois é.
Esses ânions são muito importantes, que você lembre, que você guarde no seu coração, porque ele vai aparecer não só aqui em sais, mas se você souber esses ânions, vai aparecer também nas bases, na nomenclatura dos ácidos, dos óxidos e tudo mais dentro de compostos inorgânicos, tá? Então, F- é o fluoreto, NOx -1. Cl- é o cloreto, também NOx -1. Br-, brometo, NOx também -1. I-, iodeto, também NOx -1. E cianeto, NOx também -1. Veja que aqui, até o ClO3-, que é o clorato, os NOx dos ânions são -1. SO4, 2-, NOx -2 ou 2-, tanto faz aqui, tá, gente? A posição do negativo. Hoje em dia, tanto faz. SO4, 2-, que é o sulfato. SO3, 2-, também derivado do enxofre, NOx 2-, sulfito. SO3, 2-, NOx 2-, é o carbonato. Mais uma tabela para você tirar print. Olha só. HCO3- NOx -1 é o hidrogeno carbonato, ou o nome mais popular dele, bicarbonato. PO4, 3-, que é o fosfato. S2-, que é o sulfeto. CrO4, 2-, cromato. Cr2O7, 2-, dicromato. NNO4-, permanganato. E NO3-, nitrato. Como eu disse, são os principais ânions. Existem uma infinidade de outros ânions que é muito importante também você aprender. Falando de alguns dos principais cátions, da família 1A, né, NOx +1, lítio, Li+, sódio, Na+, potássio, K+, prata, que não é da família 1A, Ag+, NH4+, que aqui é um íon amônio, é o cátion amônio. Cu+, que também já não é da família 1A não, tá? Esses três primeiros são, os outros não. NOx +2, aqui temos da família 2A, Mg2+, que é o magnésio, Ca2+, que é o cálcio, e Ba2+, que é o bário, família 2A, que não são mais da família 2A. Zn, NOx +2, que é o zinco, cobre, NOx +2, que é o cobre, e ferro, NOx +2. E com NOx +3, o alumínio e o ferro. Existem também outros muitos cátions por aí. Alguns dos principais são esses que eu estou te passando. Ah, eu esqueci de fazer a pose para o print. Vamos lá. Nomenclatura dos sais. A nomenclatura dos sais ela é obtida a partir da nomenclatura do ácido que originou esse ânion participante do sal. E é pela mudança do sufixo. O que é sufixo? O finalzinho do nome, tá? Então, vamos lá. Quando o ácido termina em oso, que é a terminação dos oxiácidos com NOx menor, lembra disso? O ânion vai terminar com o nome ito. Quando o ácido termina em ico, que é a terminação dos oxiácidos com NOx maior, do heróico. Lembra? Eu já falei sobre isso no vídeo da nomenclatura dos ácidos. A terminação do ânion do sal vai ficar como ato. Quando o ácido tinha final do nome como hídrico, que é a terminação dos hidrácidos, a terminação do ânion no sal vai ser eto. Então, para facilitar a sua vida, como eu sou muito legal, aqui temos um macete. Então, mosquito teimoso, ito-oso. Te mato, te pico, ato, ico. Te meto num vidrico, eto, ico. Então, mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto num vidrico. Esse macete está aí na internet afora. Eu já aprendi isso há muitos anos atrás. Então,
essa brincadeira com o final do nome das palavras para te ajudar a lembrar, tá? Então vamos lá. O nome do sal vai ser como? O nome do ânion, que dá origem a este sal, com o nome do cátion. Por isso que eu falei dos ânions e cátions nos slides anteriores agora, tá? Vamos lá. Como o nome do sal é igual ao nome do ânion mais o nome do cátion, vamos ver exemplos. Aqui, ácido clorídrico é um hidrácido que deu origem ao ânion cloreto, Cl-. Então, vidrico, né? Te meto no vidrico. Então, o hídrico virou eto. Então, virou cloreto. Qual que é o cátion que vai formar esse sal? Na+. Então, Na+, Cl-, cloreto de sódio. O segundo exemplo aqui. O ácido de origem é um ácido sulfúrico. Era mosquito teimoso. Te mato, te pico. Então, ato, ico. O sulfúrico, ele vai dar origem ao ânion sulfato, que é o SO4 2-. Com o cátion Ca2+, vai virar o sulfato de cálcio. O cátion se chama cálcio, o ânion se chama sulfato. E HNO2. Então, vamos lá na frase de novo. Mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico. O ito, mosquito teimoso, oso. Então, o ácido que deu origem aqui ao ácido nitroso vai dar origem ao ânion nitrito, NO2-, e o cátion Al3+. Como nós já tínhamos falado, mas eu vou repetir aqui. Assim como lá nas bases, quando a gente faz cruza, né, os NOXs para fazer os índices das fórmulas, aqui também da mesma forma. Como o cátion tem NOX 3+, e o ânion tinha NOX 1-, o que a gente faz? A gente cruza esses NOX aqui para virar o índice desse sal. Então, ó, esse 3 vem aqui para baixo e vai ficar aqui. E esse menos, eu coloquei aqui o menos para fora, a carga, porque é a carga do ânion total, não só do O, não só do N, tá? Então, esse 1 não precisa aparecer, mas ele vem aqui para baixo. Por isso que a fórmula fica, tá aqui, ó, AlNO2, 3, tá? Então, determinação da fórmula a partir do nome do sal. Aqui, como eu falei, a questão da fórmula. O NOX do cátion vai ser o índice do ânion, e o NOX do ânion vai ser o índice do cátion. Sempre só os números, não precisa trazer sinal de mais e menos, tá? Exemplo, então, carbonato de cálcio. Carbonato eu conheço que é o íon CO3, NOX 2-, e o cátion é o sódio, NOX 1+. Então, Na+, CO3-, 2-. Lembrando, sempre o cátion primeiro, o ânion depois, tá? O +1 vai para frente do CO3, que não precisa representar nesse caso, e o 2 do CO3 veio para frente do Na. Então, ficou Na2CO3. E quando nós tivermos NOX que são divisíveis pelo mesmo número, que for possível simplificar, simplifique os índices. Estou falando de índices. Os índices devem ser simplificados sempre que possível. Sempre que eles tenham a divisão pelo mesmo número, nós podemos simplificá-los. Quando nós temos a fórmula e queremos saber o nome do sal. Então, aqui nós temos a fórmula Fe2 e SO4, 3. Eu faço o descruzamento, né? Eu sei que essa carga 3 veio do ferro. E eu sei que essa carga 2 veio do SO4, 2-. Então, eu descruzo aqui, né? Então, eu sei que o ferro é o Fe3+, e o ânion é SO4, 2-. Então, o nome do sal pode ser sulfato de ferro, 3, ou sulfato férrico. A classificação dos sais vai depender da natureza dos íons que dá origem a ele. Como eu falei lá na aula de reações de neutralização, sal normal ou sal neutro é aquele
que não possui nem hidrogênio ionizável e também nem OH-. Exemplo, NaCl-BaSO4. Hidrogenossal ou sal ácido é aquele que teve origem lá numa reação de neutralização parcial. É um sal que apresenta dois cátions. Um deles é o H+, que é um hidrogênio ionizável, e apenas um ânion, como é o caso aqui, ó, Na+, H+, dois cátions, e um ânion, CO3, 2-, NaCO3. O nome dele, carbonato monoácido, esse mono pode ser omitido aqui, carbonato ácido de sódio, ou mono, também que pode ser omitido, hidrogenocarbonato de sódio, ou nome comercial, bicarbonato de sódio. O hidroxissal ou sal básico também tem origem na neutralização parcial. É um sal que vai ter dois ânions. Um deles vai ser o OH-, que é a hidroxila, e vai ter apenas um cátion. Quando nós vamos dar nome a esses sais, a gente também tem que indicar a presença e a quantidade dos grupos OH-, também de forma semelhante com os sais que apresentam grupos H+. Então, aqui nós temos um cátion, Ca2+, e dois ânions, OH- e Cl-. Então, fica CaOHCl. O nome cloreto, o mono é opcional, cloreto básico de cálcio, ou monobásico, ou, mono de novo é opcional, monohidroxicloreto de cálcio ou hidroxicloreto de cálcio. Ainda considerando a classificação dos sais em relação à natureza dos íons, nós temos também sais duplos ou mistos. Ele é um tipo de sal que apresenta dois cátions diferentes, com exceção do hidrogênio ionizável H+, ou dois ânions diferentes, com exceção da hidroxila. Quando nós temos dois cátions que nenhum dos dois cátions é H+, ou quando nós temos dois ânions onde nenhum dos dois ânions é OH-, nós temos sal duplo ou sal misto. Então, aqui, ó, dois cátions, Na+, Li+, dois cátions, SO4, 2-. O nome do ânion, que é sulfato. E o nome dos cátions, sulfato de sódio e lítio, fórmula NaLiSO4. E sal com dois ânions. Aqui nós temos um cátion que é Ca2+, e dois ânions, Cl- e ClO-. Nós temos, então, o nome dos ânions, né, e o nome do cátion. Qual que é o nome deste ânion aqui? Cloreto. E esse? Hipoclorito. Então, olha como o nome fica. Hipoclorito, cloreto de cálcio. E esse cátion que era o cálcio. Então, CaCl, ClO. O sal hidratado, ele apresenta no seu retículo cristalino moléculas de água com uma proporção definida. Essa água, quando ela é combinada dessa maneira, se chama água de cristalização. E a quantidade de moléculas de água ela é indicada na nomenclatura do sal com prefixos. Então, quando nós temos uma molécula de água, nós colocamos monohidratado, 2 moléculas dihidratado, 3 moléculas trihidratado, 4 tetrahidratado, 5 pentahidratado e assim por diante. Então, no caso aqui, ó, o sulfato de cobre pentahidratado. Sulfato de cobre 2 pentahidratado. Penta porque tem 5 moléculas de água. Ou sulfato de cálcio dihidratado, porque tem 2 moléculas de água. Importante. Quando você for fazer a massa molecular desse sal, você tem que considerar que apesar de ter um sinal aqui de vezes, tá vendo que tem um pontinho ali? Quando você vai fazer a fórmula molecular, vai calcular, você não considera isso como uma multiplicação, como vezes, mas sim como uma adição. Então, nesse caso aqui, você vai considerar a massa do cálcio, mais a massa do enxofre, mais a massa do oxigênio, mais a massa
de hidrogênio mais a massa do outro oxigênio da água, tá? Então, isso aqui vai ser um mais na hora da massa molecular, tá? Isso aqui você vai considerar como uma soma, não como multiplicação. Solubilidade dos sais. Na verdade, em termos práticos, esse é o critério mais importante para a classificação dos sais. Então, quando nós temos aqui essa tabelinha, ela vai indicar essa solubilidade em água em 25 graus, né, a 25 graus, e 1 atm dessas substâncias. Aqui é importante, quando eu digo que um sal é insolúvel, na verdade, o que eu quero dizer é que a sua solubilidade em água é muito pequena, porque, considerando o termo, nenhuma substância é totalmente insolúvel, tá? E todos os sais aqui, para fazer um resumo dessa tabela, todos os sais de metais alcalinos e os sais de amônio são muito solúveis. E os sais insolúveis vão sofrer apenas uma pequena dissociação iônica, que por isso que vão originar soluções também com pequena quantidade de íons, que são considerados maus eletrólitos, maus condutores de eletricidade. Então, aqui solúveis como regra, né, são nitratos e acetatos. Não existem, né, que como principais exceções, sais insolúveis desses grupos. Solúveis são os cloretos, brometos e iodetos. Insolúveis aqui são com sais de prata, de chumbo e de mercúrio. Sulfatos em geral são solúveis e insolúveis são sais de Ca, que é o cálcio, estrôncio, Sr, bário, que é o Ba, e Pb, que é o chumbo. Sulfetos em geral de metais alcalinos, alcalinos terrosos e amônio são solúveis e sulfetos em geral são insolúveis. Carbonatos são insolúveis e de forma solúveis tem os carbonatos de metais alcalinos e de amônio. Os fosfatos em geral são insolúveis, porém nós temos fosfatos solúveis de metais alcalinos e de amônio. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada por assistir. Inscreva-se no meu canal, deixe seu like, compartilhe e acompanhe as próximas aulas. Eu vou falar sobre óxidos. Vamos lá?